Olá, receba uma cordial saudação e seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal. Você já pensou na importância do autoconhecimento? Hoje nós vamos fazer uma introdução sobre esse assunto. Logo depois da vinheta, fica comigo que a gente vai discorrer sobre o assunto. Boa noite. Mais um vídeo do canal Logoterapia e Sentido. Nós vamos falar hoje sobre o autoconhecimento. Autoconhecimento será um tema importante? O que você acha? A resposta é sim, pois as consequências de não se conhecer implicam em muitas dificuldades na vida, mas uma em particular. O homem que não se conhece tem dificuldades de criar vínculos, de se relacionar bem com as pessoas. O homem, nessa situação, não sabe o que tem de positivo e que pode oferecer a outra pessoa, a um grupo, e também pode não ter clareza das suas faltas, das suas limitações, das suas carências e não saber o que precisa receber do ambiente e das pessoas, né? É, Isso implica que pode se tornar uma pessoa possessiva e carente em demasia. Pois o homem que não se conhece é um homem vazio de si mesmo. Não é capaz de perceber seus valores, portanto, não é capaz de encontrar sentido. Em logoterapia, nós trabalhamos a busca do sentido da vida. E sentido, para o Dr. Frankl, significa realização de valores. Realizar valores é o que faz a pessoa experimentar sentido na sua própria vida. Mas se eu não tenho consciência da minha hierarquia de valores, o que é mais, o que é menos importante para mim, se essas coisas são verdadeiramente valores, porque uma, uma problemática muito grande na época que nós vivemos é que as ideologias transformam ou podem transformar em valores coisas que não são valores. É um tema bastante complicado, o tema dos valores. De toda maneira, hoje eu proponho que a gente comece o estudo dos temperamentos. O estudo dos temperamentos é uma jornada de autoconhecimento, uma jornada que convida a descobrir o propósito, a essência, os próprios valores, né? São 4 tipos de temperamentos que existem. Há muitas classificações que poderiam ser utilizadas nesse processo de autoconhecimento, de autoformação, mas eu escolhi uma bem conhecida, bem antiga, uma das primeiras que talvez tenha acontecido na humanidade, que é a teoria de
Hipócrates, a classificação de Hipócrates. Segundo ele, os tipos de pessoas se dividiriam em 4 grupos com a classificação de colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. São os 4 tipos, os chamados temperamentos. É importante que a gente se pergunte no começo o que é o temperamento, o que são os temperamentos. São as características que nós recebemos via herança genética. São as tendências naturais do nosso ser, que foram transferidas no momento da nossa concepção pelos genes das nossas células primordiais, né? Que nos deram características que fizeram que cada um de nós tenha um colorido diferente. Um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido, um é mais alegre, outro é mais recolhido, um gosta de atividade, não para quieto, outro é mais metódico, mais contido. Essas são tendências e características que fazem parte do nosso temperamento. O temperamento nasce conosco. O temperamento não muda durante a vida. O que sim pode acontecer é a educação, no trabalho de autoformação, nós vamos educando o nosso temperamento e pode até parecer que aquelas tendências iniciais da nossa vida mudaram, mas na verdade nós ainda as temos. Elas só foram educadas, né? Como descobrir o próprio temperamento? Como é que a gente faz para saber essa configuração da própria personalidade? Como eu comentei no vídeo passado, as pessoas de hoje têm muito pouco conhecimento e muito poucas técnicas que verdadeiramente ajudem no autoconhecimento. É só a gente pensar o tempo que a gente passou na escola, que a gente passa na escola, uma pessoa formada passou miseravelmente 18, 20 anos da sua vida na escola. Quantas aulas você lembra que você teve que te ensinaram a se conhecer, a saber descobrir teus pontos positivos, teus pontos negativos? A maioria das pessoas, para quem eu já fiz essa pergunta, disse que não se lembra de nenhuma aula nessa direção, né? Portanto, nós precisamos de uma mudança interna, intencional, objetiva, não por acaso e não de vez em quando. Nós, primeiro, precisamos de uma atitude. Atitude não é a mesma coisa que hábito. O hábito, ele introduz, ajuda a introduzir na nossa vida uma rotina, uma atividade, uma tentativa de produzir de conquistar uma característica. A atitude, ela ela dá vida ao hábito.
A atitude é a forma de viver o hábito. A atitude é um colorido afetivo. Nós precisamos de uma atitude de autoconhecimento. Um hábito que foi instalado e que agora me anima, que agora me faz sentir alegria. Então, nós precisamos de uma atitude de interrogar-se de forma responsável e constante. Repito, não é de vez em quando e não é por acaso. É um interrogar-se de forma responsável e constante sobre o sentido da própria vida. Sentido da própria vida no sentido de valores da minha vida, é responder a pergunta: para que existo? Para quem existo? Quem necessita de mim? Quem me chama? A que me chama? Qual a minha vocação? Né? São respostas a perguntas que podem parecer simples, mas não são para nada simples. Então, nos próximos vídeos, eu vou estar explicando quem é, como é o melancólico, como é o sanguíneo, como é o fleumático e como é o melancólico, e a gente faz um fechamento para ver como é que a gente junta tudo isso numa atitude para um processo de autoconhecimento, que é o primeiro passo do processo de autoformação. Tá? Então, nós vamos ter uma série de vídeos sobre o tema da autoformação, cujo primeiro passo é o autoconhecimento. Nesse sentido, estamos iniciando uma jornada no interior de nós mesmos para descobrir quais são as nossas qualidades. Muitas pessoas, eu falei no vídeo passado, conhecem as suas limitações, mas não conhecem suas qualidades. Quais são os aspectos positivos de nós mesmos? Também queremos saber quais as nossas limitações, quais são os aspectos negativos que todos nós temos, os limites, nós precisamos conhecer. E uma outra área de autoconhecimento muito interessante é a área das capacidades que eu não tenho, mas eu gostaria de ter. O que a gente chama, teve os aspectos positivos, os aspectos negativos, e esses aspectos que se referem a capacidades que nós não temos e gostaríamos de ter, são os nossos aspectos complementares. Foi uma grande alegria compartilhar estes momentos com vocês. A gente se vê no próximo encontro.